paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos, prazer ter você conosco uma vez mais para o estudo da Palavra de Deus. Sou o pastor Diogo Ros, é um prazer ter você aqui no nosso canal, apreciando o trabalho de divulgação da Palavra de Deus. Este aqui é um projeto de escola bíblica online. E, claro, evidente que você pode, com conforto maior, desde a sua casa, ter acesso ao estudo da lição, das revistas, da Escola Bíblica da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, aí no conforto da sua casa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, assim se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para que este vídeo ganhe maior proporções dentro da plataforma do YouTube. Então vamos estudar hoje a lição de número 7, cujo tema é a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Ester. Esse é o tema. O texto áureo está em Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa todos, abatendo ou exaltando. Olha só que grande verdade mesmo. A leitura bíblica em classe está no livro de Ester, capítulo 1, que vai desde o versículo 10 ao 12, versículos 16, 17, 19, e também capítulo 2, do versículo 12 até o 17. Vamos para a introdução e comentário dessa importante revista. Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Ester, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos tempos, de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Então, meus amados, é isso que nós vamos estudar na revista de hoje. É o Deus que governa todos os povos. Deus, ele está por trás dos bastidores, é Ele quem domina todas as coisas. O Senhor Jesus disse que não cai um passarinho do céu sem o consentimento de Deus. Tudo que acontece na terra acontece porque Deus estabelece. Deus é soberano, Ele move todas as coisas. E se o Império Persa chegou no poder, foi porque Deus assim o permitiu. E aqui temos duas importantes mulheres na história. A rainha Vasti, ou Vasti, e também a judia, a moça que era dentre os cativos de Judá, que estavam na Babilônia, mas ascendeu ao trono de rainha porque foi escolhida através de um concurso de beleza para substituir Vasti. Claro que por trás de tudo isso está a providência divina, permitindo que Ester chegasse ao poder para mais à frente livrar o povo judeu de um genocídio na Pérsia. Ponto de número 1 da nossa lição, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, desde o ano 486 a 465
a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Está escrito isto em Esther, capítulo 1, versículo 1. Seu nome grego é Xerxes. No 3º ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia. Batalha que transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Muito bem, aqui nós temos um personagem também de tamanha importância dentro do livro de Esther, que é o rei Xerxes, assim na língua grega é chamado, mas conhecido por Assuero. Ele então deu esse banquete e durou 180 dias a recepção de todos os governantes do seu vasto império para organizar ali uma expedição militar contra a Grécia. Como dissemos na leitura do ponto número 1, Heródoto registra, historiador importante, que essa campanha militar de Assuero foi uma catástrofe. Ela não teve sucesso. Então, nesse cenário de guerra, de uma organização para um confronto contra os gregos, que começa o desenrolar deste livro de Esther, que é um livro muito profundo, cheio de grandes verdades e revelações da palavra de Deus. O subtópico 2 diz assim: um banquete público, outro exclusivo. Passado os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã. Do pátio do jardim de seu palácio havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade. Em uma festa programada para durar 7 dias, Assuero tinha como mulher a rainha Vaste, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então, temos aqui, como já anteriormente falávamos, este banquete público do rei Assuero. Para o povo de Suzã havia luxo, ostentação, bebida, programado para durar 7 dias, mas durou, foram 180 dias de grandes ostentações. Então aqui nós temos outra informação importante que Heródoto nos traz, o fato de, no seu documentário, Heródoto chamá-la de Amestris. Seria então um outro nome da rainha Vaste. O subtópico 3, o convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia, abre aspas. O coração do rei estava alegre do vinho. Esther, capítulo 1, versículo 10. Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vastes, abre aspas, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista, fecha aspas. Esther 1, capítulo
capítulo 1, versículo 11. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Esther, capítulo 1, versículo 12. A gente é tentado, muito ET, ali a sigla para Esther. A gente vê o T ali, quase que é falar Atos, mas é Esther. Então, aqui que começa esta história baseado nesta recusa. A Vasti começou a perder a coroa, o cargo que ela tinha, quando ela se recusa a se apresentar diante do rei e de todos os sátrapas, os prefeitos, os governadores de todas as províncias daquele pujante império persa. É claro que aqui existe possibilidades de o porquê Vasti negou esse mando do rei, essa ordem do rei. Alguns historiadores, comentaristas da tradição judaica vão dizer que, na verdade, o rei havia ordenado, visto que ele estava alegre do vinho, embriagado, que ele havia ordenado Vasti a se apresentar nua perante os governadores. A Bíblia não diz isso, mas a teologia judaica diz isso. Há comentários de rabinos que trazem esta informação. E ela então negou-se de se apresentar desta maneira, o que mostra para nós um recato, um pudor moral desta mulher que passa, se isso for verdade, ela passa a ter a nossa admiração. Se realmente ele havia pedido para ela desfilar nua, ela perdeu o trono, perdeu a coroa, perdeu o cargo que tinha, porém ela não permitiu passar esse vexame, o que mostra uma fineza de caráter, uma responsabilidade, um recato, um pudor desta mulher. Porque se você analisar o texto, para mostrar aos povos a sua formosura, porque era formosa à vista, vai dizer o livro de Esther, capítulo 1, versículo 11. Ora, se ela estivesse vestida, ornamentada com as suas vestes reais, qual era o problema dela obedecer? Não vejo problema nenhum. Será que esta informação da teologia judaica está correta? Não sabemos, mas é bem propagado isso no judaísmo. Vamos para o tópico de número 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender o rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mestres citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Portanto, nós temos aqui que o comentarista da revista, que corre
em solo nacional, esse comentário. Ele aqui é bastante precavido e prudente acerca dos comentários extra-bíblicos, porque sempre dão alguma informação, tentativa de explicar por que Vasti recusou. Eu acabei de dizer que há essa tradição do vasto conhecimento judaico de ele ter pedido que ela desfilasse nua. Não está escrito isso na Bíblia, porém é uma informação que corre solta aí nos arraiais de estudos da Bíblia judaica e seus comentários. Então temos esta informação. Porém, o comentarista aqui diz que se ela for a mestres de quem fala o historiador Heródoto, não teria a mestres recato nenhum, porque por ser uma mulher astuta e sanguinária. Não sabemos, não temos como ter certeza, mas é a fonte que eu sempre aí acabei adotando como ter uma certa coerência, porque para Vasti não ter desfilado ou se apresentado perante os governadores a mando do imperador, eu acredito que o pedido era bem forte, né? Vamos ao subtópico 2, aplicação da lei. Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti. Mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso aos exames dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. A pergunta do rei demonstrava prudência. Abre aspas. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o seu mandado? Fecha aspas, Ester, capítulo 1, versículo 15. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Você percebe que o rei Assuero, ele se sentiu envergonhado e talvez a sua autoridade estava em discussão, em xeque, porque ele dá uma ordem e a rainha não cumpre. Ele se sente desmoralizado, envergonhado, desprovido de comando, de domínio sobre a rainha. E isso poderia soar como uma fraqueza de liderança da parte do imperador do maior império daqueles dias, o Império Persa. Então ele agora precisa tomar uma medida cirúrgica para que soasse perante os seus governadores que o erro foi de Vasti, mas ele, Assuero, era um homem de autoridade, domínio, e isso acabou para que também não se propagasse por todo o império este domínio feminino. É preciso você levar em conta que estamos no território da Mesopotâmia, não bem Mesopotâmia, ali no Oriente Médio. E ali a cultura, até hoje, ela é um pouco mais machista. E é preciso levar em conta que este ditador não quis negociar a sua autoridade. Não quis negociar.
ele precisou, dado o contexto da época, tomar essa atitude de destituir Vasti do cargo para que ele saísse ileso como um homem de autoridade, deixando todo o erro por parte dela. Subtópico 3, a sentença de Vasti. Examinado o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Abre aspas. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Fecha aspas, Esther capítulo 1, versículo 17. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares, segundo está escrito em Esther 1:18. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias estabelecendo, abre aspas, que cada homem fosse senhor em sua casa. Esther 1:22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. Então perceba que o rei Assuero, o imperador Assuero, ele ficou pensando: o que vai acontecer agora em todo o império? Haverá um domínio das mulheres sobre os homens, e isso pode colapsar o império e trazer uma desordem em todo o governo. Então ele decreta que cada homem fosse senhor em sua casa. É verdade que o princípio bíblico é que o homem lidere a sua casa, e se ele não liderar, como ele vai ser apto para cuidar da igreja de Deus? Explica Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 4 e 5, como já foi citado. É claro que esse domínio ele não pode ser machista. Embora Deus tenha colocado o homem por cabeça da sua casa, um propósito da organização hierárquica de Deus, colocar o homem como cabeça, mas não significa que este homem tenha que ser autoritário, grosso, estúpido, violento, ditador. Não. Ele pode exercer seu domínio, mas dando honra à mulher, à governanta da casa, que é responsável pela gerência da sua família. Então é bom que o casal entre em concordância sobre os assuntos mais variados do dia a dia de um casamento e de uma família. Agora, quando o inverso, quando o descumprimento do texto bíblico colapsa, isso pode realmente colocar em desordem toda uma casa. Vamos para o tópico de número 3. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, no ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti,
do que ela havia feito e do que ela havia decretado. Esther 2:1. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Então está aqui o relato de após essa derrota de Assuero, nessa batalha de Salamina, ele então dá cabo desse projeto de destituir a Vaste e escolher uma nova rainha. É nesse contexto que vai surgindo Radassa, a moça jovem judia criada por Mordecai ou Mardoqueu, lá na Pérsia. Ela, dotada de uma beleza extrema, ela vence o concurso de beleza e é eleita a substituta de Vasti. É claro, disse antes, repito, Deus estava por trás. Subtópico 2, o universo da escolha. Apesar de governar o império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas, conforme está escrito em Esther, capítulo 2, versículo do 2 ao 4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Esther. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para que lhe assistissem, Hegai, abre aspas, a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres, conforme Esther capítulo 2, versículo 9. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther. Ou seja, o que a palavra aqui quer dizer? O comentário está dizendo que essa Esther, uma exilada judia, cujo nome vinha do persa Stara, quer dizer estrela, ou Estar, uma deusa babilônica, o seu nome hebraico era Radassa, que significa murta, como nós até já falamos em aula anterior. Ela era uma menina órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. Sua beleza foi o motivo dela ser contada para a seleção da rainha no lugar de Vaste, e assim se tornou rainha. Agora, ela ganhou a simpatia de Hegai. Assim como José, lá na prisão, ele também ganhou a simpatia das pessoas que estavam à sua volta. A pessoa que tem a unção de Deus, a graça de Deus, e que Deus tem um propósito para com ela, acaba caindo na graça, na simpatia e tendo um certo carisma com as pessoas. Assim foi José, assim foi Esther. Ela atingiu o patamar que atingiu porque teve os méritos, mas sobretudo nos bastidores está Deus trabalhando por ela e pelo povo judeu.
e pela linhagem do Messias. Porque se o plano de Amã de matar todos os judeus desse certo, como que Jesus ia vir lá na frente? Se a descendência judaica fosse exterminada. Então Deus estava cuidando de tudo. Subtópico 3, a obediência de Ester. Mardoqueu ordenou a Ester que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual é a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Ester obedeceu, à risca, a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Ester, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Capítulo 2, versículo 11. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Ester ser levada à presença de Assuero, abre aspas. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Ou seja, aquele que ama a Deus, aquela que ama a Deus, será posto em lugar de outrem. Aqui Vaste perdeu o posto, mas porque Deus também tinha um propósito de introduzir Ester naquele importante cargo para que pudesse influenciar o rei para socorrer o povo judeu daquela época. Eu disse já em aulas passadas aqui que Ester é também um verbo no hebraico que significa uma semelhança com o verbo hebraico chamado escondido, oculto. Ou seja, o livro de Ester, o nome de Deus não aparece, porque Deus está escondido no livro de Ester, mas não significa que Deus não estivesse trabalhando por trás da cortina. Conclusão: Ester havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29, 11. Ou seja, Deus é presciente. Podemos confiar nesse atributo incomunicável, ou seja, é de Deus e Ele não reparte com ninguém. O fato de saber tudo o que está no porvir, tudo que está na frente, Deus sabe. Deus sabia do plano de Amã de querer matar a todos os judeus. Porém, Deus introduziu Ester. Deus exaltou Ester àquele cargo. Não foi só por um rostinho bonito, não. É porque Deus tinha um propósito. Quando Deus tem um propósito na sua vida, as coisas acontecem. Deus é Deus. Não deixe de adorá-lo e de servi-lo de todo o seu coração, com inteireza de alma. Não poupe a adoração. Não economize a sua adoração. Porém, entregue-se de corpo, alma e espírito ao Senhor Deus. Muito obrigado por ter você aqui conosco em mais esta aula.
inscreva-se aqui no canal, você que chegou até o final, te parabenizo por isso, e também convidar para a semana que vem estudarmos a lição de número 8, cujo tema será a resistência de Mardoqueu. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe este vídeo e também deixe o seu like, que tudo isso fortalece aqui o nosso canal. E temos outros vídeos à sua disposição, cursos online, é só entrar em contato conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.